Então, vamos lá. Olha, difundir as ideias da doutora Amy Pickler é para além de passar informações, é realmente inspirar. Porque quando a gente passa a conhecer, é uma inspiração que pode se tornar até um estilo de vida, um estilo de ser e estar no mundo, tanto nós na relação conosco, quanto na relação com as pessoas do nosso convívio próximo. É muito interessante, ao longo desses anos da Viver Presente, que vai fazer 8 anos agora em janeiro, eu tenho percebido o quanto as pessoas que trabalham a partir dessa perspectiva pedagógica da abordagem Pickler se transformam também como pessoas, passam a ter uma qualidade de presença, de olhar, de observação sobre si, sobre o mundo, como eu estava dizendo, e sobre o outro, sobre as relações. É bonito ver pessoas que depois se tornam mães e têm isso, como acontece até com a Jaqueline, né, buscando levar o que aprendeu dentro da escola para o ambiente familiar. É bonito ver o quanto também pessoas que se formam ali na Viver Presente, têm toda uma trajetória profissional e depois expandem sua carreira de outras maneiras, né? E levam também muito desse conteúdo que é genuinamente, desde o início da escola, tem fundamento. A escola Viver Presente, na época Luz da Vida, nasceu tendo é, essa iluminação, né? Assim, a gente sempre estava ali buscando esse guia, esse referencial, não nunca dizendo que somos uma escola picleriana, porque isso não existe, né? Mas sim uma escola inspirada na abordagem Pickler, que quando a gente vai aprendendo, conhecendo, tem alguns livros, assim, a gente já pode até considerar que no Brasil nós temos vários livros, né, que podem ser estudados, mas é um conhecimento, uma sabedoria, eu gosto de dizer assim, inesgotável. Quanto mais a gente lê, quanto mais estuda, quanto mais faz cursos, é, mais a gente quer se aprofundar e mais é como se assim a gente fosse acessando por camadas, sabe? Como cebola que nós vamos aprofundando e muitas coisas vão se integrando também através das nossas experiências de vida. Na experiência da vida pessoal, mas também na experiência de vida com as crianças, no convívio com as crianças, no ambiente escolar ou mesmo no ambiente familiar, quando temos crianças pequenas. Né? Então, alguns conceitos vão, como eu digo, amadurecendo, vão se sofisticando. No início, a gente compreende a abordagem Pickler pela superficialidade de respeitar o bebê, que já é muito, tá? De trocar, avisando a criança o que vai acontecer, respeitá-la nos os ritmos, no momento das transições, respeitar, enfim, a individualidade da criança, mas isso tudo fica muito grande. E, em geral, nós, como educadoras, já tendemos a achar que já fazemos. A gente vai a algum curso, escuta dizer sobre respeito, sobre afetividade, sobre observação, e a gente sai de lá e fala, isso eu já faço. Eu já sei, não, e eu acredito nisso. Mas a gente perde de vista as sutilezas, aquilo que está, tanto que a gente costuma chamar a pedagogia, né, a abordagem Pickler de pedagogia dos detalhes, porque são nos mínimos detalhes que se compõem o que é o todo da abordagem. A gente pode realmente delinear aí alguns princípios como básicos e que para época, né, que a doutora Amy Pickler funda, traz isso como uma perspectiva de atendimento num instituto, num orfanato, né, que foi fundado em 1946, logo após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, então com uma sociedade muito fragilizada, mas nasce ali como um polo de atenção para os cuidados das crianças que eram institucionalizadas. E ela tinha como primeira intenção que as crianças não fossem tratadas como objetos, porque ao longo da carreira dela, é uma médica húngara que atuou em pediatria durante muitos anos e atuou em orientação familiar. E ela tinha uma perspectiva muito diferente da época, né, que ela é de 1902.
Então, ali fez medicina quando tinha mais ou menos 20 anos, e em torno de 20 anos ela estava estudando em Viena, medicina, e teve estágios muito interessantes, com abordagens muito humanizadas já para a época, e aquilo chamava muita atenção dela. Então, quando ela vai ser gestora desse instituto, desse orfanato, ela muda muito a prática, a forma como se cuida dos bebês, se cuidava dos bebês, era como eu disse, como se eles fossem objetos, e ela foi percebendo ao longo dos anos como pediatra que facilmente, como um piscar de olhos, a gente pode tornar o bebê um objeto, cuidando assim de forma muito pragmática, muito rápida mesmo, com pouca intencionalidade assim interna, e sim muito mais funcional. Isso faz com que a gente desumanize uma criança. E mesmo quando a gente acha que não faz, a gente pode fazer sem perceber, com os nossos filhos, inclusive, e também no ambiente institucional, mesmo não sendo um orfanato, no ambiente de cuidado coletivo, como é o nosso ambiente escolar, né? Então, é muito importante que a gente se atente com um olhar não julgador sobre as nossas práticas, mas um olhar curioso, né? Cristiane falou em curiosidade, Jaqueline também, que bom que estão curiosas, porque quando a gente tem essa curiosidade, a gente para com atenção para observar esses mínimos detalhes. Como eu disse, se coloca isso tudo no amplo, vai ficar até como assim, vocês que são da pedagogia há mais anos, assim como eu, lembra que tinha uma época que a gente dizia assim, que o papel da educação era formar cidadãos críticos, reflexivos, não é? Na pedagogia a gente aprendia muito isso, e eu me lembro de mocinha, assim, ficar, o que mesmo? Como é isso? Então fica às vezes um jargão pedagógico bonito, cidadão crítico, reflexivo, cooperativo, mas o que é justo, solidário, coisas que estão na Constituição, né? Mas o que é isso no minucioso? Como a gente leva a essa construção? E eu vou dizer que a abordagem Pickler talvez pode ser considerado um fundamento, como um alicerce para, inclusive, a gente conseguir isso, cidadãos críticos, participativos, justos, solidários, porque é a partir da perspectiva de que o bebê, a criança, é uma pessoa inteira, é uma pessoa que deve ser considerada em sua individualidade desde o seu primeiro momento de vida, e se a gente for considerar isso, nós podemos dizer desde a barriga, né? Ela pertence a esse mundo. Se a gente parte desse princípio que pode parecer assim muito genérico, mas que a gente na prática esquece. Ainda hoje minha irmã mora em São Paulo e ela me dizendo: Natu, você que tem muita experiência com criança, me diz uma coisa, eu vou visitar uma amiga minha na maternidade, o bebê dela nasceu ontem, e eu preciso, né, saber o que leva, estou pensando em levar um presentinho para ela, assim, você já me falou que às vezes as mães são esquecidas, o que você acha? A primeira pergunta, já esqueci da sugestão do presente, a primeira pergunta foi, o que você vai fazer na maternidade? A sua amiga chamou você, ela quer sua presença na maternidade? Ela disse, não, mas uma outra amiga foi e mandou a notícia de que está tudo bem com ela e que ela está recebendo visita na maternidade. Aí eu, espera, mas a sua amiga foi e falou, você tem certeza? É melhor você checar com o marido, né, com ela, talvez se ela estiver no celular. Ah, chequei com o marido. Ele respondeu que preferem receber visitas na maternidade do que em casa depois. Porque são essas maternidades aí de São Paulo que tem todo um espaço para visita, que parece um hotel, minha irmã falou. Que então é preparado para visita. Aí, bom, por que que eu estou contando isso? Porque a minha resposta foi, sim, como sempre, os bebês não estão sendo considerados nessa situação. Eu compreendo, claro, que seja melhor para essa mãe não ter aquela listinha de visitas batendo na porta quando ela tiver 1 mês, 2 meses, talvez ela queira já se livrar das visitas. Mas está desconsiderando, e eu não estou falando isso julgando a mãe, estou me incluindo e nos incluindo enquanto sociedade. O quanto a gente naturaliza o desconforto dos bebês, né? Eu disse, o bebê nasceu ontem, ele vai ficar exposto tanto em relação às questões fisiológicas. Aí minha irmã falou, não, mas ninguém vai ficar pegando o bebê. Mas não passou assim, 10 minutos ela me manda mensagem, acabei de ver stories com um monte de gente pegando o bebê. E já tirando foto, e já postando. Ou seja, é verdade que esse bebê, no segundo dia de vida, já está exposto a uma possibilidade de adoecimento
adoecimento aí, sei lá, virose, como que às vezes acontecem com os bebês pequenos, bactérias, enfim, todos os males, né, muito precoces. Além disso, luminosidade extrema, que durante uma visita tudo tem que ficar aceso, os barulhos, as conversas, as risadas, a euforia dessa mãe. Ou seja, pode ser que o bebê se anestesie nesse contexto assustador, porque o mundo é demasiadamente assustador para ele, e aí a gente vai vendo que, de fato, a gente torna o mundo ainda mais assustador. Ele tá ali, pode ser que durma, que é comum, que os bebês durmam para, quem sabe, não participar desse contexto tão amedrontador, e vai sendo desconsiderado. Então, mesmo sem nenhuma intenção de desconsiderar a, a, a vida e a inteireza dessa criança, desde a primeira impressão dela no mundo é o que fica. Essa é a impressão que fica. E a minha conclusão, eu estava tão inspirada, assim, né? Estava aqui preparando o encontro para a gente estar aqui agora, e eu dizia, que triste, né? Que os bebês, uma triste realidade, que os bebês continuem sendo desconsiderados. Então, assim, a gente precisa mesmo se comprometer com são sobre esse sujeito que é tão pequenininho que facilmente, como muito dependente do adulto para sobreviver, aí a gente está falando do bebê no berçário, do bebê no ambiente familiar, mas independente de serem bebês, eu sempre friso que a abordagem Pickler nos dá uma perspectiva para a relação humana. Então, eu estou dizendo aqui de uma criança recém-nascida de 2 dias, mas eu podia estar falando de uma criança de 3 anos que está passando, por exemplo, por alguma necessidade de afirmação no mundo, uma criança de 2, 3 anos, naquela fase que vocês bem conhecem, que está ali se posicionando, buscando individuar-se num trabalho pessoal, interno, é um trabalho de vida, a pessoa se tornar separada da mãe, o trabalho dela, e ela está sendo completamente reprimida, julgada, toda a agressividade que é inerente a esse processo é colocada como tóxica, como negativa, como não aceita. A gente quer esperar comportamentos de uma criança que está vivenciando todo esse processo de afirmação de si no mundo, quer esperar comportamentos de adulto, às vezes, que, aliás, nem alguns adultos têm, a gente quer que as crianças tenham. Então, com uma criança maiorzinha, desconsiderá-la ou torná-la objeto é querer que ela seja alguma coisa que, que já está pré-determinada na nossa idealização, sem considerar o que é que se passa dentro dela, o que ela traz para o mundo. E a abordagem Pickler nos ajuda a considerar que essa pessoa que é inteira precisa ser observada para que a gente perceba que influência ela traz para o mundo. Porque desde que as crianças são bem pequenininhas, elas desejam influenciar o meio. E se a gente der tempo de observação e de resposta, nós vamos perceber que nós podemos dialogar com uma criança bem pequenininha, mesmo que ela seja não verbal, através dos gestos, através do olhar, do ritmo da fala, do ritmo das nossas mãos, nós vamos trabalhar o tônus da nossa pegada. Quantas e quantas vezes a gente vai pegar numa criança e toca nela abruptamente, sem perceber que a nossa mão está pesada demais, porque às vezes a nossa mão está pesada dos nossos pensamentos, dos nossos afazeres, das múltiplas tarefas que nós temos na rotina de cuidados de uma criança ou de várias no ambiente escolar. E quando eu pego abruptamente. Quantas e quantas vezes a gente vai deslocar uma criança de um ambiente para o outro sem avisá-la? E ela pode estar ali brincando, vivenciando o trabalho dela, que é ser criança, que é brincar, e às vezes a gente interrompe esse brincar sem aviso prévio. Quantas vezes a gente pega coisas da mão de uma criança sem esperar que ela dê? Quantas vezes a gente enfia comidinha na boca dela e mais, e mais, e mais um pouquinho, e engana ela, olha o avião, olha o passarinho, mais um pouquinho para ficar forte. Lá na Casa Pickler, a gente estudava
na formação, né, que eu participei, sobre essas atitudes, nomeando como pequenas violências. E às vezes é difícil a gente se dar conta, né, de que, poxa, mas eu faço isso. E eu achei muito interessante, até contei para as professoras da escola, na nossa reunião formativa da semana, partilhando também as experiências lá na abordagem, lá na Casa Pickler, que o grupo em si, era um grupo de 16 pessoas, e o grupo começou a relatar experiências muito drásticas de violência, porque a gente podia falar de experiências pessoais nesse momento, né? Então, pessoas dizendo que tiveram, uma delas, uma experiência horrível, que quando ela tem na faixa de 56 anos, então quando criança, bem pequena, não queria comer na escola e obrigaram ela a comer algo que ela cuspiu, sabe, assim. E depois disso foi uma situação drástica, enfim. Então a gente, quando as formadoras estavam ali falando dessas violências sutis, o grupo foi para essas extremas, quase que para se desidentificar. Aí é uma leitura minha, até acho que meio como terapeuta. A gente queria, assim, se desidentificar um pouco daquilo. Então, não, isso eu não faço. Obviamente, ninguém aqui faria isso de fazer uma criança comer o próprio vômito. Ela relatou como vômito, eu imagino que tenha sido algo que ela tenha cuspido. Mas as pequenas, a gente dizer para a criança assim: se você comer tudo, você vai ficar forte. Ou então, olha o seu amigo como está comendo tudo. Você não está, mas ele está. Então, essas são mais difíceis a gente ver e reconhecer que a gente faz na escola, a gente faz em casa. Você nunca fez, talvez um dia você faça, se não observar. Né? Então, aí o que que a formadora fazia? Eu achava lindo, assim, ela voltava, o grupo. E ela dizia, não quero nem escutar essas coisas tão ruins, mas vamos voltar para as pequenas, que nós fazemos. E eu achava aquilo de uma preciosidade, até assim como condutora, né, do processo, porque ela fazia com que a gente se desse conta daquilo que nós somos capazes de fazer por não refletir sobre a inteireza das crianças o tempo todo. Então, esse tem que ser o nosso time, o nosso guia, o nosso insight. Aqui, diante de mim, eu tenho uma outra criança. E aí, se a gente vai falar do ambiente familiar, e é importante que a gente tenha também esse repertório para fazer orientação familiar, conversar com as famílias, o quanto as crianças são desconsideradas no ambiente. Desde a organização da rotina. Quanto é difícil para as famílias estabelecerem rotina de cuidado, rotina de sono, alimentação. Então, se a gente quer diminuir e mediar os conflitos, nós precisamos primeiro falar disso, de respeito. Então, aqui nessa minha proposta de hoje, eu não tinha nenhuma intenção de trazer receitas de como fazer mediação de conflito diretamente, de desafios. Aliás, eu já fiz isso em outra formação a que aconteceu anteriormente. Nessa, minha intenção era dizer, se a gente organiza, favorece o ambiente, se o ambiente for favorecido por possibilidade de brincar fora, brincar em contato com a natureza, a criança ter contato com o ar livre, esse é um princípio fundamental da abordagem Pickler. Tanto é que lá em Budapeste, Fabi já sabe, Bru também, mas as crianças dormem do lado de fora, fazem a cesta, né, depois do almoço, durante o período assim da tarde, na sonequinha, porque elas ficam em jornada integral, a maioria delas, e quem não fica sai talvez ali em torno de 2 da tarde, então elas dormem depois do almoço e dormem lá fora, no quintal. E lá é frio, né? Então a gente perguntava assim, tá? Quando elas não dormem lá fora, esperando que era assim algo do frio, né? E disseram quando tá muito calor. E, e quando neva? Aí quando neva, sim, mas é por causa da neve? Não, é por causa do toldo que recobre esse lugar. Tem um toldo assim bem inclinado. E aí diz que quando neva, o toldo resseca. Então, é mais por proteção do toldo e não por medo das crianças ficarem lá no ar livre. E aí, só em temperaturas abaixo de 5 graus, que não vão lá fora. E vão também quando chove. E aí, a gente, mas e chuva, assim, a chuva de vento? Não, não tem chuva de vento aqui. Aqui a chuva cai assim. Então, é parte da cultura, claro, mas não só, é parte de uma cultura criada pela doutora Amy Pickler, porque ela aprendeu isso com um professor dela muito admirado, um pediatra,
que era professor dela em Viena, que as crianças precisavam passar tempo ao ar livre. E a maneira como ela resolveu isso, imagina tendo sendo ali gestora do orfanato, que as crianças viviam ali todo o tempo, ela disse, é a sonequinha que eles vão fazer lá fora, né? Porque assim vão passar um tempo tanto no brincar quanto nesse descanso. Aí ela, como médica, né, vê aí as questões de imunidade, do sistema respiratório, de todo o desenvolvimento mesmo fisiológico dessa criança, que tem a possibilidade, num lugar que é tão frio, melhor ficar ao ar livre, né? Vamos supor lá, tem 20 crianças, melhor que elas fiquem ao ar livre do que elas ficassem dentro, isso durante o dia, tá? À noite elas dormiam dentro. Mas que ficassem lá dentro durante todo o tempo com um aquecedor, e ali sendo um vetor assim de muitos adoecimentos, tanto que o orfanato, né, desde sempre tinha um baixo índice de hospitalização das crianças ali, e ali até virou um centro de referência para outros orfanatos, por isso também, porque eram boas práticas de cuidado, sabe? E além disso, um investimento muito grande no espaço da criança brincar, não só espaço físico, porque lá o espaço físico é super simples e a gente vê quanto o que vale mesmo são as relações sofisticadas e não necessariamente os espaços sofisticados. É claro que um dos livros que a gente estuda, que a doutora Amy Pickler sempre quis, sempre sonhou com um espaço muito adequado para as crianças, com qualidade com boas condições de trabalho também para a equipe, mas isso não foi possível, né? Assim, o espaço tem algumas limitações, mas o que elas fazem ali desde sempre é fenomenal, né? Então a gente vê, isso inspira de falar, dá coragem de continuar fazendo, apesar das nossas limitações, né, que existem. Então, investimento no espaço e no espaço de qualidade para esse brincar livre, porque é nesse brincar livre que a criança também tem a possibilidade de trazer para o mundo a sua afirmação, a sua agência, a sua potência. E isso também tem que acontecer no ambiente familiar, mas hoje em dia, a gente percebe, e já de algum tempo, que há um bombardeio de informações na construção da parentalidade, e principalmente depois do fenômeno, né, da internet, dos cursos online e tudo mais, há uma desconexão da tradição, da forma como se cuidava dos bebês, e há essa informação excessiva de que o melhor é desenvolver com as crianças uma relação apegada, de muita proximidade, o que gera uma dificuldade para as mães conseguirem contribuir, para as mães ou cuidadores principais, contribuir para a separação, para a individuação necessária. Então, Jaqueline, que está com o bebê, né? É menino? Eu tinha notado já. Acho que é menino, né? Você que E está com o o Henry. bebê, o Henry, né? Com o Henry bem pequenininho, cuide disso, né? De você não ser tão bombardeada pelas informações de que você precisa, é, o que a gente chama fechar o bebê em torno de si, ou fechar-se em torno dele. Sim, é claro que ele precisa muito para o desenvolvimento psíquico de toda a tua presença, de todo o teu olhar ao longo desse primeiro ano e para sempre, mas é importante que haja espaço para esse bebê estar experimentando o próprio corpo, silêncio, né? A gente vê tanto assim o quanto distraem os bebês desde sempre. Às vezes o bebê está ali considerando a própria mãozinha, investigando o próprio corpinho, vem alguém adulto, né? Aquela figura que é do adulto, porque é o adulto que importa, e impõe-se para essa criança. E diz, oi, você está com sua mão, tô isso aqui, e já dá uma coisa. Não há espaço para o bebê. E claro que isso vai gerar conflito depois. Vai gerar um ambiente em que a criança fica dependente do adulto, né? Fica dependente para brincar, para conhecer a si, para estar com o outro só. A possibilidade. Aí Eu depois, acho, pode falar, já, perdão. Jaqueline. Não, e agora assim, tá uma fase engraçada porque ele tá na fase oral, se descobrindo, eles descobrem o mundo pelas mãos, né? Sim. Então, assim,
eu tô na casa dos meus pais, ou agora que eu liberei a visita, com 2 meses e meio, o pessoal vinha aqui e ele tá com a mão na boca. Nossa, ele tá morrendo de fome. Que horas que ele mamou? Ele tá com fome? Não, ele tomou leite agora há pouco, ele não tá com fome. Menina, olha como que ele tá comendo as mãos, ele tá com fome. Não, gente, é fazer oral dele. Não, esse menino tá com fome, dá chupeta, dá não sei o que. Não, não dá nada. Deixa ele descobrir o mundo dele. Que lindo, ainda bem que você já sabe, já está fazendo e protegendo ele dessas informações que vão confundindo, Mas inclusive, a é criança. demais, é demais. É o que eu Sim. mais escuto agora. Ele tá com fome. Quando ele tá com as Uhum, mãozinhas lá. E é o primeiro descobrir dele, né? Começando a descobrir sim. o corpinho, tudo. E agora é mais do que nunca a fase oral, né? Os brinquedos, tudo agora é cuidado com deixar tudo limpo, ter esse cuidado, mas ele vai explorar tudo isso pela boca agora, Ah, né? e o primeiro brinquedo do bebê é o próprio corpo, né? Então, e é justamente nessa exploração que ele vai desenvolvendo a motricidade, fortalecendo toda a musculatura, né? Eu fico muito admirada e encantada de ver os movimentos que os bebês fazem e como eu gosto muito de esporte, eu fico pensando, poxa, dá um trabalho para mexer a perna do jeito que esse bebê mexe, para agachar, para levantar, e eles fazem isso com uma potência, né? E depois vão perdendo, claro, porque também o corpinho vai se ajustando à demanda externa. Mas é importante a gente realmente sempre ter em vista que o bebê está agindo no mundo o tempo todo, e quanto mais espaço e liberdade de movimento, e não se trata aqui de falta de limite, que é muito importante diferenciar isso, mas é liberdade para que ele explore os aspectos assim da gravidade, né? Então subir, descer, e isso faz inclusive com que a criança tenha a condição de lidar com os limites. Porque quando ela está no mundo, brincando, explorando o próprio corpo e a relação do próprio corpo com os objetos ao redor, ela também vai explorando a resistência dos objetos, o próprio limite que encontra de tentar subir e não conseguir. Isso ajuda no processo de individuação e de percepção dela no mundo. Então, a gente precisa, ao orientar as famílias, é, cuidar disso, de que será que essa mãe, esse pai não estão muito permeados, e hoje em dia eu tenho visto muitos homens também, muitos pais também, nessa relação de muito apego, quando antes eles deveriam fazer a função paterna de contribuir para o processo de individuação, eles já estão completamente envolvidos e confusos, então esse bebê fica realmente sem muitas condições de conseguir ir para o mundo, porque há muita. E aí a gente vai dizer que se criam contextos e famílias tiranizadas, né? Elas estão lá sob o mando da criança, ou elas estão tiranizando também, elas estão também controlando a criança demasiadamente, às vezes com um excesso de amor, mas aquele amor que controla, que não permite, que diz não porque mamãe está aqui, não vá porque eu te dou o peito, não precisa, fica quietinho aqui no peito. Então é uma forma amorosa, mas de segurar essa criança, de fechá-la nos braços. Então, a gente tem que estar atento ao conduzir orientação familiar, ou observar as dinâmicas para ajudar as famílias a irem liberando a criança para ela viver a experiência de ser ela mesma no mundo. E para isso há necessidade de desidealizar essa construção de parentalidade de muita proximidade. E sim considerar que cada um possa ter seu espaço, que cada um possa ser considerado e pertencente à família, e não é só a criança que chegou ao mundo, que os pais também existem, eles precisam continuar existindo, que a criança precisa perceber isso, né? Então, é algo que a gente tem que cuidar bastante como escola de crianças pequenas, porque não adianta dizer que né, a educação vem de casa e a escola ensina, não. Quando a gente trabalha numa educação, numa perspectiva assim, participativa, humanizante, humanizadora, nós temos que assumir o nosso lugar de referência também na educação, né? Então, um ambiente, como eu estava dizendo, seguro, contato com a natureza, é, o movimento autônomo e as brincadeiras iniciadas pela própria criança. A gente recebe na escola crianças que nunca brincaram sozinhas,
né? E quando eu falo de brincar sozinha, é no sentido de escolher do que brincar. Elas não chegam e ficam assim, como eu digo, boiando. O que que eu faço? Ninguém está me mandando fazer nada. Porque também, muitas vezes, são criadas em contextos em que há muita projeção e tó isso, e tó aquilo, e vamos brincar disso, e eu faço isso, e você faz aquilo, e essa criança vai se tornando dependente disso. E quando ela vai para uma escola, para uma instituição que compreende que é dela, o direito, e também o dever de trazer para o mundo o que ela quer, o que ela deseja, e dá espaço e cria ambientes e possibilita ritmos para que a criança brinque, isso é muito novo. E aí ela vai viver um processo de transição, né? Por isso que a gente faz o período de acolhimento e adaptação, com bastante cuidado para que ela se ambiente pouco a pouco, né? E se familiarize com o espaço e saiba que ali ela também pode experimentar. E esse processo vai contribuir muito para a afirmação dela no mundo, para a individuação, que depois também resulta no ambiente familiar. Em uma baixa, eu costumo dizer, lá na escola, que nas faixas ali dos agrupamentos 1 e 2, que seriam as crianças de 1 a 2 anos, de 2 a 3, são os momentos em que mais há necessidade desse brincar livre, para que as crianças possam dissipar um pouco essa força de querer que às vezes se apresenta em casa com comportamentos muito agressivos, muito desafiantes para as famílias, porque elas estão. Cristiane, eu já vou te dar a palavra, tá? Elas vão ficando muito teimosas, muito birrentas, é próprio da fase mesmo do desenvolvimento. Mas o que contribui? Como a gente pode mediar esse conflito? Criando espaço de brincar livre, em que ela possa, na simbolização, no faz de conta, na forma dela brincar e expressar, às vezes brincadeiras até um pouco destrutivas, assim, por exemplo, em que ela possa colocar essa agressividade que é primária dela ali em função, mas uma função positiva, criar torres para derrubar, chutar bolas, chutar coisas que estão ajeitadas. Você ajeita contextos e ela vai lá e chuta. Então, uma destrutividade que pode colocar em função certa agressividade, mas de forma positiva, canalizada, porque é isso que a gente quer para o mundo, né? Que pessoas saibam conduzir, canalizar a sua agressividade, sem destruir a si, o outro e os contextos. Cristiane, pode falar. Isso que você colocou, deles brincarem livres, a gente percebeu muito na escola em relação quando eles voltaram da pandemia. Então, hoje, as crianças que estão no terceiro ano são as crianças que no primeiro estavam lá fechadas e tal. Quando eles voltaram para a escola, eles não sabiam, eles faziam assim: a gente pode correr no intervalo? Você falando me remeteu a isso, sabe? A gente pode correr no intervalo. E hoje, o que que eu percebo? Essa destrutividade que você falou. Eles estão ainda tentando expandir essa agressividade, essa situação, porque eles ainda não sabem achar o meio do caminho. Isso a gente tem visto com as crianças, digamos assim, vítimas da pandemia, nesse período da alfabetização e da educação infantil, na transição para o fundamental. A gente tem visto muito isso na escola, essa questão da agressividade contida, né, e que eles não sabem se relacionar. Justamente porque não tiveram isso, né? Nossa, faz muito sentido isso que você está dizendo, e você usou assim uma expressão muito adequada, a agressividade contida. Isso vai acontecer com as crianças entre 2 e 3 anos, que geralmente as famílias, quando elas estão tentando ir para o mundo, se armar as famílias, e até isso também, a gente faz isso no ambiente escolar, tenta que ela se ajuste e ela vive um dilema entre deixar vir à tona essa agressividade primária e ter que se ajustar e ter que ser aceito pelo adulto, ter que ser aprovado pelo adulto. A criança pequena vive esse dilema e depois ela volta a viver isso lá na adolescência, tanto que na pré-adolescência, tanto que se fala, né, às vezes a gente vê coisas assim, a adolescência do bebê. Então, é uma fase que vai se replicar depois,
porque também nessa fase aí do terceiro ano, eles estão com 9, né, por aí, então ali já não sabe se é muito criança, se está com o pé na infância, se está com o pé na adolescência, está no meio, está nem aqui, nem lá. E aí eles ficam um pouco desorganizados, sim, imaginem tendo vivido a pandemia, né? Então, aí o que eu acho interessante, vocês enquanto equipe pedagógica, quem sabe não se trata de aceitar as agressividades e dizer, ah, tá bom, infelizmente faz parte, mas sim como descobrir na relação com esse grupo, com essas crianças, de que maneiras eles podem simbolizar, né? De que maneiras eles podem por exemplo, eu sempre fui muito preocupada com jogos de videogame, com jogos de luta. Eu tenho 2 filhos, né, de 8 e 10 anos, estão bem nessa fase aí dos seus lá na escola, viveram isso também. E eles brigam muito entre eles. Então, numa fase assim que eu cada vez mais lembro assim quando a gente fala assim, ah, eu vou trazer um irmão para ser seu amigo, nem sempre eles serão amigos, eles estão numa fase brigando muito. Então, traga o irmão para o mundo porque você quer, não para dar para o outro, porque por fim o meu mais velho fala, para que você teve esse menino? Né? Enfim. Mas aí eles estavam jogando videogame no domingo, e eles jogam Minecraft, que é um joguinho de montar construções, enfim. E esses 2 homenzinhos, que era cada um deles, se encontraram no mundo, que cada um pode ter um determinado mundo, mas eles eles fizeram construções no mesmo mundo. E eles começaram a brigar, os hominhos deles, dentro do Minecraft. E primeiro, claro, a mãe, né? Ai, pelo amor de Deus, vocês estão brigando até no Minecraft. Mas depois, o mais novo falou assim: é melhor a gente brigar aqui do que brigar no real, né? Então deixa a gente brigar aqui. Eu, não, né? Então briguem aí por enquanto. E eles riam, porque aí entra uma simbolização, né? Eles não estão ali de carne e osso, mas tem uma representação simbólica. Então eles brigavam, mas eles riam, e eles se destruíam, e eles morriam, eles reviviam e continuavam brigando. E aí eu brinquei com eles, bom, quando vocês estiverem brigando muito, eu vou ligar o Minecraft e vou falar, briga ali então, pelo amor de Deus. Mas isso me fez pensar, sabe, sobre isso, sobre como que a gente pode criar esses espaços, né? Logo que eu abri a escola, também tive a grata oportunidade de conhecer a Teresita Pagani na Tearte, em São Paulo, e ela já faleceu ano passado, mas tinha uma inspiração também para a gente, assim como o Amy Pickler, e, e ela conta que lá tinha uma fábrica de tijolos, ela chama assim, ela pegava, quando percebia que as crianças estavam com ímpeto muito agressivo, ela pegava uns martelos, tinha um canto lá, que era essa fábrica de tijolos, martelos e tijolo, assim, tipo telha. E as crianças, ó, tac, 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 tac. Então, às vezes ela falava, vá para a fábrica de tijolos. Ela era um pouco autoritária, assim, mas sabe, uma autoridade muito respeitada e amada, né, por todos, aliás, famílias, crianças. E essas crianças iam ali bater, né? Às vezes a gente já fez isso na escola também, de fábrica de tijolos, a gente tem aqueles martelinhos de carne, sabe? Branquinho, não aquele de metal, porque pode machucar o dedinho, mas enfim, às vezes vai machucar o dedinho também, porque às vezes a gente precisa dar uma martelada no dedo para falar, opa, aconteceu. Então, são experiências assim de como a gente pode canalizar para o positivo a atuação da criança que está transgredindo ali alguns limites porque ela precisa. E aí, por que a gente considera que ela precisa? Porque a gente vê em que fase do desenvolvimento ela está, quais são as expressões dela no mundo, não é? E isso é respeitar a criança, não é dizer assim, ah, tudo bem, pode bater na minha cara porque você está agressivo, como também hoje em dia quase é isso que acontece. E eu não vou dizer quase, né? A gente vê na escola, não é, Ana? Porta da escola, na entrada, na saída, que chega a dar desespero. Oh, meu Deus do céu, essa pessoa está apanhando. Literalmente está apanhando e está dizendo, ah, ele é pequenininho, né? Então, como a gente aceitar que o outro esteja atravessando uma fase que é desafiante para ela como criança pequena, mas a gente como adulto conduzindo, guiando, estabelecendo os limites e não fazendo uma inversão completa e confundindo, né, confundindo liberdade de ser
com a possibilidade de ser irresponsável com o outro, desenvolver uma irresponsabilidade afetiva. E longe disso, a gente tem que mostrar para as crianças que nós existimos, que eu também não gosto, que eu também não aceito, que existem realmente limites na relação, né, para que ela se construa. Então, o respeito precisa ser mútuo. O que eu acho que fica da abordagem Pickler para nós, tanto na escola quanto na família, que o princípio absoluto é respeito, mas o respeito é mútuo. Então, a gente considera também como a educadora está, por exemplo, lá na Casa Pickler, se cuida muito, até do mobiliário, né? O educador, ele é pensado de modo que a educadora fique confortável durante a troca e ela possa estar presente, né? E ela também, é necessário que ela queira estar ali, que ela goste de estar ali, como a Leila falou, né, que é apaixonada pelo berçário, que é, é parte da vida. E a gente ouve da Ana Tardos, que é a filha da doutora Amy Pickler, num dos dias do seminário, que uma vez receberam lá no Instituto duas americanas que depois escreveram um livro que se chama Maternagem Insólita, e lá elas dizem algo assim, que a mãe ama a criança e então cuida, né? A mãe ama e então cuida. E a educadora, porque cuida, passa a amar. Compreendem a diferença? Então, o amor que é desenvolvido pela educadora não é o da mesma natureza do amor maternal. E não deve ser, porque quando isso acontece, talvez a Ana já tenha tido essa experiência, é danoso. Às vezes a gente precisa romper a relação profissional, né, porque a educadora se confundiu e está fechando as crianças em torno de si. Isso é danoso. Mas é uma qualidade afetiva, de disponibilidade afetiva para o outro, para levar esse outro no coração e no pensamento de uma forma responsável, de uma forma cuidadosa e amorosa, né? Porque sem amor não é possível atuar na educação, não é possível estar a serviço da vida dessa maneira, né? Quero deixar aberto aqui esse momento para perguntas, para interações de vocês, fiquem à vontade. Vou falar. Pode falar. Nossa, adorei, estou já fascinada por essa abordagem. Com certeza hoje foi só um pedacinho ali do iceberg que a gente consegue ver para eu querer saber sobre mais, estudar e me aprofundar. Foi um encontro muito gostoso, valeu muito a pena. Obrigada. Obrigada, Ana, pelo convite, né? E por eu ter essa oportunidade de ter conhecido a Natúcia e ter tido essa conversa tão gostosa. Que Obrigada. bom, bom. Eu também agradeço, já conheço a Natúcia, assim, de Instagram, sigo você, vejo as suas lives, acho muito legal, e uma das coisas também que me serve de referencial também, sabe, que me dá essa vontade mesmo de trabalhar com os pequenos, e para Uhum. complementar tudo isso, eu estou com uma sobrinha de 7 meses, então você foi falando, e ela é minha afilhada, eu já assinei até leiturinha para ela, sabe essas coisas meio malucas. Então, assim, Gostoso. eu acho que é muito gostoso isso. Eu agradeço muito por compartilhar com a gente os seus ensinamentos. Muito obrigada. Que bom. Apresenta para a mãe dela a abordagem. Sim, sim. Muito lindo quando as mães conhecem desde cedo. E você falando dos pais, eu já vi até o meu irmão. Nossa, meu irmão é outra pessoa. É outra pessoa. É, É muito legal essa transformação, né? sim, Muito sim. legal. Mas você disse que ele é uma outra pessoa porque ele já está simbiotizado junto com a mãe e com o Não, bebê. não, porque ele é uma outra pessoa, porque ele nunca foi muito do cuidar. E ele está muito.
paternal, né? Não vou nem usar a palavra maternal, é porque ele está exercendo o papel dele, né? Sim. Do cuidar, do dar banho, do respeitar, do deixar no chão, sabe? Buscando conhecimento. Ele nunca foi assim. Então, a Ai, que Isabela lindo. mudou ele. Que lindo, maravilhoso. Legal, né? E isso é desejável, isso que você está É. relatando, né? Aquela perspectiva desse pai que está simbiotizado, que está se confundindo com a mãe e com o bebê, e uma coisa que não vai contribuir, quando ficam todos fusionados. Mas Uhum. alguém que está fazendo a função paterna e atuando nos cuidados é maravilhoso, porque aí quando for realmente conduzir né, como a gente recebe na escola, a Ana sabe, né, as visitas, as famílias, aí às vezes a mãe está ali tão apegada, não quer, aí esse pai vem e dá suporte, diz, eu acho que está na hora, tem que ir para a escola, né? Sim. Isso É. ajuda depois. Agora, quando os Aham. dois saem chorando na adaptação, aí fica difícil. A minha cunhada é meio molona, mas ele tá bacana. Isso aí. Ah, eu quero agradecer também, né? Porque tudo que você falou faz muito sentido. A gente que está na escola, vendo tudo isso que você falou. E tem horas que a gente se sente tão sozinha e acha que é só com a gente, né? Só lá na minha escola. Foi muito importante. Obrigada, viu? Que boa sintonia. Fico feliz, viu? Vou falar também. Primeiro, eu quero dar um oi para a Bruna, porque na hora que eu entrei, eu só vi a Natu, estava no TV. Um beijo para você, viu? E, nossa, é muito o que você falou, né, Natu? É uma sabedoria inesgotável. Então, assim, quanto mais a gente ouve de formas diferentes, sempre acrescenta, né? Então, a abordagem, ela traz esse princípio de vida que é tão importante, desse lugar que chegou uma vida, como é que eu encontro essa vida, né? Como é que eu cuido dela? Então, para mim, é de uma sabedoria, eu gostei muito disso, você falou, é uma sabedoria inesgotável, e que a gente, como humano, a gente fica melhor, né? Entendendo que só é possível uma humanidade melhor cuidando, né? Cuidando das crianças, porque elas vão entendendo também o que é ser um ser humano melhor, né? Então, isso vai se multiplicando. E, enfim, foi muito bom te ouvir mais uma vez. Bom, muito agradecida, viu? Fico muito feliz, gente. Que encontro gostoso, muito prazer em compartilhar as experiências. A gente se vê em breve, quem sabe? Eu estou pensando aqui, meninas da escola de educação infantil, de fazer algum encontro, alguma formação breve sobre período de acolhimento e adaptação. Aí eu aviso vocês que a gente podia fazer agora, já pensando no próximo, né? No próximo ciclo de acolhimento e adaptação. Eu Ah, aviso, tá bom? vai ser importante. Tá, aí eu já conto um pouquinho como que é lá, que é bem parecido também com a da Viver Presente, tá? Para fazer um link. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.